Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! A história começa com uma intensa chuva que cobre as ruas desertas de uma cidade, onde um jovem garoto atravessa a barreira de uma ponte, e após uma breve reflexão interna, ele se joga de encontro com a morte. Porém, ao ter um breve segundo de arrependimento, um vampiro surge e evita a queda, pedindo pro garoto não chorar, senão o gosto do sangue dele vai ficar pior ainda. Logo ele morde o pescoço da vítima para se alimentar. Em algum mundo distante e desconhecido, num enorme castelo, algumas vozes se questionam sobre quem será o próximo Lorde, e uma das vozes acredita que será o grande José. Logo uma anciã pede silêncio a todos e revela que o próximo Lorde dos vampiros deve ser alguém com poderes extraordinários. Entretanto, apenas o vampiro perfeito, que encontrou sua parceira predestinada e tornou ela uma vampira, será digno do trono. Diante das condições, os vampiros em volta se questionam quem seria capaz de se encaixar nesses requisitos, e um deles parece interessado na parte da parceira predestinada. De volta ao mundo humano, Yamamoto Mito acaba de receber a notícia de que foi demitido do restaurante de lamen chamado Geração de um Homem, porque seu patrão descobriu que ele tem dormido escondido lá dentro. Mito argumenta que não tem grana para arranjar um lugar para ficar, por isso pede tempo até se alojar, mas o patrão alega que os clientes têm reclamado bastante, afinal, tem tanta garota que vem ver ele que os homens nem querem mais entrar no restaurante. Sendo assim, o patrão entrega as coisas do ex-funcionário e decreta que ali não é uma casa de caridade, portanto é rua pro Mito. Como consolo, o homem comenta que um garoto bonito como ele não vai ter dificuldade de arranjar outro trabalho. Então, o jovem caminha pelas ruas, triste por ter sido mandado embora de mais um trampo, e dessa vez nem chegou a receber o pagamento. Mito sabe que a culpa é sua, mas isso não impede de se entristecer. Nessa hora, um grupo de estudantes passa pelo rapaz e elas comentam sobre a beleza dele. Quando Mito olha para trás para entender o que houve, as garotas surtam de emoção por terem ganhado uma olhada do bonitão. Apesar da atenção que recebe, Mito tem problemas mais urgentes para resolver, como os míseros 12 ienes que tem na carteira, o que significa que ele vai passar outra noite acampado na calçada. Por isso, ele pede ajuda aos seus pais que estão no céu, mas reflete que precisa de ajuda já faz muito tempo, porque desde a morte repentina do pai e da mãe, até hoje Mito não sabe direito como eles partiram. Naquele dia, a policial perguntou se ele lembrava de algum momento do incêndio, mas nada vinha à sua mente. Depois daquele dia, tudo o que importava para ele foi enterrado nos escombros da sua casa. Durante muito tempo, a criança foi jogada de casa em casa entre seus parentes, e por onde passava ele era tratado como um peso. Um dia, ele foi despejado após um parente cuidar da educação obrigatória. Portanto, Mito tinha que se virar sozinho dali pra frente. Segundo ela, um rostinho bonito como o dele não vai passar perrengue na rua. Sendo assim, o jovem procurou desesperadamente por trabalho, mas geralmente era despedido dos trabalhos braçais por ter o corpo mais delicado que a maioria dos homens, ou então esbarrava na falta de emprego que mantinha ele na rua. Por essa razão, agora resta ao Mito cruzar a ponte e tentar a sorte do outro lado da cidade. Enquanto isso, no restaurante La Fraise, que significa morango em francês, um garçom belo e carismático fazia jus ao nome do estabelecimento, ao servir comidas saborosas e esteticamente impecáveis para um público de mulheres que se encantavam com a beleza do atendente e dos pratos repletos de morangos cuidadosamente cultivados. Esse garçom, após servir seus clientes, nota que uma chuva acaba de começar. Do lado de fora, Mito caminhava em busca de alguma oportunidade para se livrar do desemprego, e depois que a chuva começou, ele via as pessoas usando seus guarda-chuvas para se protegerem, ou jovens da sua idade chamando as mães para serem buscadas. Entretanto, Mito só tem ele mesmo em sua mochila, e é ela que ele usa para tentar não se molhar enquanto corre para algum lugar coberto. Logo ele alcança o toldo do restaurante La Fraise, porém sua pequena mochila não impediu que sua roupa ficasse encharcada, e essa corrida fez seu corpo lembrar que ele não come nada decente há muito tempo. Por isso Mito acaba cambaleando e caindo dentro do restaurante, quebrando sem querer um vaso de planta. Envergonhado, ele começa a limpar a sujeira na mesma hora, e ainda por cima teve o azar de cortar seu dedo em um caco de argila. Nesse instante, o funcionário do La Fraise se aproxima para cuidar do rapaz, e ao perceber que ele estava sangrando, o garçom leva Mito para cuidar da sua ferida nos fundos da casa. Mito acredita que esse machucado não seja nada demais para causar toda essa preocupação, mas logo o garçom mostra sua real intenção ao lamber o sangue da ferida do garoto. Entretanto, ele sente um gosto de fossa tão horrível que não consegue evitar de chorar e tossir de nojo. Segundo o garçom, o sangue do Mito é espesso, pegajoso e tem gosto de carne que estragou e ficou na pia por uma semana. O garoto pergunta qual é a desse cara, porque foi ele que chegou lambendo o dedo dele. Então o funcionário argumenta que a cor do sangue parecia ótima, então bateu aquela vontade de experimentar. Dito isso, Mito percebe que isso é um tipo de coisa que um vampiro fazia, mas é claro que ele não acredita que isso possa ser real. Então o garçom expulsa o pivete de sangue podre do restaurante, e Mito cai fora bolado da vida
pelo comportamento bizarro daquele cara. Nos fundos do La Phrase, o garçom é abordado por outro homem que pergunta como foi a experiência, já que fazem 10 anos que ele não bebia sangue humano. O garçom questiona como Komori chegou ali do nada, e ele responde que esse é seu dever como mordomo. Logo o garçom comenta que o gosto era terrível, e que sangue de homem realmente não presta. No entanto, Komori acredita que o sabor ruim se deve ao fato da vítima não ser amada por ninguém, levando em conta que a quantidade de amor que o humano recebe e retribui determina o sabor do seu sangue, que pode ser tão doce como o morango. Obviamente, o sangue feminino é melhor, mas o de um homem amado pode ser tão doce quanto. Por fim, o mordomo pergunta ao Ruka o que ele acha de cuidar do garoto até alcançar esse nível de doçura. Afinal, por mais que Ruka se recuse a se alimentar de humanos há 10 anos, é evidente que ele sentiu vontade de morder aquele jovem. Porém, Ruka responde que prefere continuar com seu suco de morango, se o gosto do sangue é horrível daquele jeito, e manda Komori parar de tentar dar as ordens por ali. Nessa hora, Komori lembra que é o fundador, e colocando o garçom no seu lugar, ele informa que na sua terra natal, muitos estão questionando a capacidade do Ruka de assumir o lugar dele como líder. Segundo o fundador, isso se deve ao fato do Ruka ter esquecido o propósito de estar no mundo dos humanos, e isso tá causando um estardalhaço no conclave. Portanto, para se tornar um vampiro perfeito e tomar o lugar do Komori, Ruka deve cumprir o dever ao qual foi designado. Nesse momento, outro garçom pede ajuda pro Ruka porque o restaurante tá com muito movimento, e antes dele partir, Komori pede pro vampiro lembrar o motivo pelo qual ele tá aqui. Depois de um exaustivo expediente, Ruka pede pro colega passar um suco de morango pra ele, porque o gosto ruim na boca tá sinistro. O colega pergunta se ele comeu alguma porcaria, e Ruka responde que foi uma porcaria espessa, amarga e gélida. Dito isso, ele lembra da teoria do fundador sobre a falta de amor na vítima, enquanto o outro garçom pergunta que papo é esse. Ruka manda ele esquecer e reflete que aquele jovem deve ser muito solitário pra não ter o amor de ninguém. Falando nele, Mito corre feito louco pra se proteger da chuva, porém uma moto passa rápido e joga água no rapaz. Com mais essa, Mito pensa no quão sortudo ele é e desiste de evitar a chuva de vez. Um pouco mais pra frente, ele atravessa a ponte de volta pro outro lado da cidade, mas ele sabe que seja em qualquer parte onde estiver, ele não tem pra onde ir, no final das contas. Na cabeça do Mito, esse é um sinal claro de que ninguém se tirar falta se ele por acaso partir desse mundo, e na ânsia por afeto, ele planeja se jogar na esperança de qualquer um que seja lamentar sua morte. No entanto, ele desiste da ideia e acredita que amanhã pode ser que ele arranje um trabalho, mas acaba escorregando e caindo de vez da ponte. Então, depois de Ruka salvar sua vida, o vampiro questiona como ele tá, e Mito se pergunta qual foi a última vez que alguém perguntou isso pra ele. Ironicamente, mesmo diante das circunstâncias, Mito se sente feliz e acolhido. Então Ruka finalmente morde o pescoço do garoto e lambe o sangue que escorria. Depois disso, Ruka joga Mito sem massagem de costas na cerca e conta que o sangue dele é horrível, mas dá pro gasto. Então ele deseja saber se o garoto queria tirar a própria vida nessa ponte, e Mito conta que ninguém precisa dele. Nesse caso, o vampiro sugere que Mito se torne sua fonte de alimento, porque dessa forma ele será necessário. Ciente da proposta, Mito aceita aos poucos que tá diante de um vampiro, seres não vivos que chupam o sangue de suas vítimas, mas logo o garoto desmaia por tudo o que viveu nesse dia. Durante esse tempo, um sonho de um vampiro que leva ele até os céus e se alimenta do seu sangue invade a mente do garoto, que logo em seguida é acordado por um gato e um morcego que voava acima da sua cama. Ao ver o despertar do garoto, Hulk informa que eles estão no dormitório masculino da escola Hijirigaoka para garotos, onde ele mora e estuda. Por fim, ele pede pro garoto tomar um banho para não ficar doente, e depois disso vai poder voltar para casa. Mito pergunta sobre aquela história sobre ser uma fonte de alimento, mas Ruka responde que só tava zoando, porque ele pode estar até na seca, mas prefere não chupar o sangue de um pivete assustado. Entretanto, Mito entende o acolhimento que sentiu como motivo para se entregar ao vampiro, mas assim que ele afirma que quer virar marmita de vampiro, Ruka joga ele no banheiro e manda o emocionado tomar um banho logo para vazar dali. Mito diz que não tem para onde ir depois, e Ruka responde que faz sentido o sangue do cara ser ruim, porque realmente ninguém ama ele. Mito pergunta o que pode fazer pro seu sangue melhorar, e o vampiro revela que para isso o garoto precisa aprender a ser amado por ele. Ao escutar essas palavras, Mito se emociona e lembra de cada momento em que Ruka falava sobre precisar dele, e enxerga nisso a possibilidade de receber o amor que nunca teve antes. Então ele aceita ser amado pro seu sangue ficar menos amargo e se tornar uma fonte de alimento. Dito isso, o vampiro abre a porta e se apresenta como Saotome Ruka, prometendo amar o Mito todos os dias, mas o garoto fica com vergonha e tranca ele do lado de fora para tomar banho. Ruka diz que a partir de hoje os dois vão morar juntos ali, e Mito faz questão de explicar que não tá fazendo isso só pra ter onde ficar. Em seguida, o garoto se questiona se tá fazendo a coisa certa enquanto se troca, e do lado de fora, Ruka revela que Mito salvou a vida dele, porque ele nunca conseguiu chupar o sangue das mulheres, portanto sempre buscou um garoto bonito pra si. No entanto, enquanto escuta aquelas palavras, Mito revela sua real identidade e se pergunta o que vai ser dela agora. Mito sonha com uma mulher dizendo que quando uma garota é amada, seu
seu sangue tem gosto de morango, o que faz os vampiros desejarem cada vez mais. Quando Mito acorda, dá de cara com a mesma gata da noite anterior, chamada Marion, e se assusta ao perceber que estava dormindo agarradinha com Ruka. A garota pergunta pro vampiro por que ele tá dormindo com ela, e Ruka explica que é pra fazer seu sangue ficar mais doce. Isso faz Mito se lembrar que na noite anterior, o vampiro deixou ela morar com ele em troca de ser seu alimento. Porém, Ruka fez essa escolha pensando que Mito é um garoto, o que faz ela pensar o que vai acontecer caso ele descubra a verdade. De repente, Ruka puxa a garota pra perto pra ter seu café da manhã. Ela fala que não sabia que ele ia sugar seu sangue tão cedo, e o vampiro explica que ser o seu alimento significa deixar ele se alimentar quando quiser, mesmo que tenha um gosto horrível. Mito percebe que daquela forma ela vai ficar cheia de furos no pescoço, então Ruka usa seus poderes de vampiro e faz o ferimento desaparecer num passe de mágica. Em seguida, a garota vê um morcego no quarto e lembra de ter visto ele no dia anterior. De repente, o animal revela ser Komori, o mordomo de Ruka, que após ser apresentado para Mito, mostra um uniforme que trouxe para ela poder frequentar a escola Hijiri Gaoka para garotos. E assim, Mito vai estudar na escola, o que deixa ela bem nervosa, por receio de alguém descobrir seu segredo. Ruka percebe algo incomodando Mito e pensa ser por causa da classe, então ele a tranquiliza, explicando que todos os colegas são legais e ele também vai estar lá para o que precisar. Em seguida, os dois entram na sala de aula e Mito se apresenta para todos os alunos da classe, tomando cuidado para causar uma boa impressão. Os caras ficam impressionados com o colega novo e um deles reconhece Mito, por ter visto ela na cafeteria em que ele e Ruka trabalham, e se apresenta como Gagurazaka Takara. Mito fica aliviado ao perceber que todos são bem legais, assim como o vampiro tinha falado, e fica conversando com a galera quando outro cara chega na sala e encara ela de longe. Mais tarde, Mito fica cansada de assistir às aulas quando Ruka convida para trabalhar meio período na cafeteria, porque o vampiro sabe que ela precisa de grana e seu mordomo, Komori, é o dono do lugar. Na cafeteria, Komori aceita o novo funcionário tranquilamente e Ruka mostra o vestiário para Mito vestir o uniforme de trabalho. Então o vampiro começa a se trocar, o que deixa a garota sem saber o que fazer. Ele manda Mito vestir o uniforme também e ela tenta enrolar ele, dizendo que vai se trocar depois. Porém, Ruka não entende o motivo e começa a tirar a blusa de Mito. A garota rapidamente joga o vampiro para fora do vestiário e ele aceita ir na frente para ela se trocar sozinha. Mito fica aliviada, mas pensa que por pouco Ruka não descobre que ela é uma garota e decide tomar mais cuidado para não ser descoberta. Após se trocar, Mito se encontra com Takara e um outro colega do colégio, Juri, que ela acha tão fofo como uma boneca de porcelana. Em seguida, Mito repara nas clientes da cafeteria, que estavam encantadas com a beleza do vampiro. Isso faz ela refletir que do jeito que Ruka é popular e cercado de garotas lindas, com certeza ele conseguiria algum sangue com sabor melhor que o dela. Depois, Ruka pede pra Mito ir buscar umas frutas na despensa e ela vai até lá enquanto pensa que se ele pode ter o sangue de qualquer garota, não precisa dela. De repente, Mito vê o Juri observando na porta da despensa. O cara diz que ela tem alguma coisa diferente dos outros alunos e pode ter enganado Ruka e Takara, mas ele sabe que ela esconde algo. A garota fica sem saber o que dizer e Juri se aproxima dela, o que faz ela acertar a prateleira da despensa e derrubar algumas coisas. Rapidamente, o vampiro corre até o Mito e protege ela, mas com isso ele acaba se machucando. Todos ficam preocupados com ele e Juri se sente culpado por ter machucado seu amigo, mas Mito diz que ele não tem culpa, já que foi ela que esbarrou na prateleira. Então a garota leva a Ruka até o dormitório para ele poder descansar, onde o vampiro avisa que um ferimento pequeno assim pode curar completamente assim que ele se alimentar. Ao saber disso, Mito rapidamente se deita na cama e Ruka chupa seu sangue tão rápido que acaba engasgando. Ela se sente mal pensando que era por causa do seu gosto ruim e lamenta não ter um sangue tão bom como o de uma garota. O vampiro consola Mito e diz que ela já é o bastante, afinal o seu ferimento já sarou e ele apenas engasgou por ter bebido rápido demais. Então Ruka coloca um utensílio vampírico no pescoço da garota, sendo que a cor azul significa que o sabor é ruim. Mito fica mal por essa ser a cor atual do seu utensílio, mas o vampiro diz que vai fazer com que ele fique vermelho como um morango. Além disso, Ruka lembra que a culpa é dele por não conseguir se alimentar do sangue de garotas. Mito fica preocupada e pergunta qual é o motivo disso. Então, Komori, que estava no quarto escutando a conversa dos dois, abre uma estante secreta, que revela que a razão do vampiro não conseguir se alimentar do sangue de mulheres é por ele ser um otaku que só gosta de garotas 2D. Mito fica em choque com a descoberta e Ruka admite que é fã de um anime sobre duas garotas mágicas que lutam para salvar o mundo. Percebendo a reação de Mito, ele questiona o que tem de errado em ser um otaku, já que ele sustenta seu hobby com seu próprio dinheiro e trata bem as garotas da vida real, mesmo não se dando bem com elas. Komori conta pra Mito que, pra piorar, todas as vezes que ele sugeriu pra Ruka se alimentar de alguém, seu mestre se recusou, dizendo que não quer sangue de homem nojento, e por esse motivo ele é grato por Ruka ter encontrado ela. A garota fica aliviada por o vampiro não se alimentar de mulheres por conta de um motivo tão simples como aquele, que começa a rir da situação e se diverte com Ruka, enquanto se pergunta se ela poderia ficar lá pra sempre, mesmo com sua mentira. Mais tarde, Mito vai até um restaurante pra matar sua fome, porque precisava repor as energias que o vampiro anda tirando. Nesse momento, a garota
percebe Takara e Juri observando ela, espantados com seu apetite. Takara pergunta se Ruka tá bem depois do acidente que teve na cafeteria, o que deixa ela sem saber o que dizer, porque não podia contar que o vampiro já tinha sarado completamente, e ficou o resto do dia assistindo ao anime que gosta todo empolgado. Então Mito apenas responde que o Ruka tá bem, porque o corte não foi muito profundo. Takara fica aliviado e conta que Juri ficou tão preocupado com o que aconteceu que mal dormiu durante a noite. Em seguida, o cara sai de perto para pegar um lamen e Juri aproveita o momento para pedir desculpas a Mito. A garota diz que tá tudo bem, confessa que realmente esconde um segredo deles, mas deixa claro que não é nada que vai machucar Ruka ou qualquer outro. Juri observa que todo mundo possui algum segredo e diz que não vai mais investigar nada dela. Ele começa a contar que também tem um segredo quando Takara volta e comenta com Mito que ele e Juri são amigos desde a infância. Nesse momento, o cara da sala deles, que encarou Mito no seu primeiro dia, aparece de moto na porta da cafeteria. A garota pergunta quem é ele e Juri explica que ele se chama Nikai do Ren e é um delinquente que fica se metendo em brigas toda hora e recomenda a ela ficar longe dele. Mito concorda em manter distância do cara, mas ao chegar no dormitório dos garotos, encontra Ren parado justo na porta do seu quarto. Ele conta que soube que ela tá dividindo o dormitório com Ruka e pede pros dois conversarem no quintal. Do lado de fora, Ren pergunta se Mito não sabe que seu colega de quarto é um vampiro, agindo como se tivesse preocupado dela estar em perigo e chega até a rachar uma parede com um soco. Nesse momento, Ruka aparece questionando por que Ren foi atrás do seu colega de quarto, ao invés de falar o que quer na cara dele, e Ren vai embora, dizendo que não tem nada pra falar com ele. Depois que o delinquente se afasta, Ruka pergunta como Mito está e demonstra estar preocupado do seu encontro com Ren ter deixado seu gosto pior. Então o vampiro começa a se alimentar ali mesmo, o que deixa a garota preocupada de alguém ver os dois e descobrir o que ele é. Ruka age como se não tivesse com o que se preocupar, e Mito reclama da sua atitude e diz que se importa com ele, o que faz Ruka ficar sem graça. Sem saber como retribuir a garota, o vampiro otaku fala uma frase de anime. Mito estranha e Ruka explica que sempre usa ele como referência para demonstrar seu amor por ela, porém isso deixa Mito bem irritada. Afinal, ela estava preocupada de verdade com Ruka, enquanto ele estava simplesmente repetindo frases de uma série que gosta. Após Mito sair com raiva, o vampiro estranha o que aconteceu, já que era para ele estar ensinando ela sobre o amor e não o contrário. Mais tarde, na aula de judô, Mito observa Ren lutando e lembra de quando o cara rachou a parede com apenas um soco, e observa que ele é realmente forte. Juri escuta o comentário dela e diz que Ren sempre teve um lado meio destruidor, enquanto o Ruka é tão rápido que às vezes nem parece um humano. Mito repara que Juri é observador quando o professor chama ela para lutar com Ren. A garota fica irritada por Ruka ter deixado o cara descobrir que ele é um vampiro e diz pra Ren que ela vai proteger Ruka dele. Nesse momento, o cara percebe 2 furos no pescoço de Mito, então ele a derruba para terminar com a luta em um segundo e leva ela para fora da sala. Ruka vê os dois saindo e fica preocupado com a garota. A sós, Ren diz que sabe que o machucado no pescoço de Mito significa que ela não é apenas uma colega de quarto do vampiro, e fala que tá preocupado porque ninguém além do colégio além deles sabe sobre Ruka, e caso ela continue o alimentando vai acabar virando vampiro também, e não vai mais poder viver como um humano normal. Ren diz que por esse motivo não pode permitir que isso aconteça, porque é algo que não dá pra voltar atrás, e aconselha Mito a ir embora e voltar pros seus pais, porque vampiros já estão sem vida e são monstros sem coração. Isso faz a garota questionar o cara, afinal, pra ela os humanos vivos são muito mais monstruosos, já que julgam pela aparência e jogam as pessoas fora quando elas se tornam inconvenientes, e por isso Ruka tem um coração muito maior do que as outras pessoas. Mito ainda diz que se ela ficar com ele, diferente do que Ren pensou, não vai perder nada, por não ter sobrado nada pra perder, e que o Ruka foi o único que estendeu sua mão, e caso ele seja um monstro, ela prefere 1000 vezes ficar ao lado de um monstro do que das pessoas. Mesmo assim, Ren diz que se preocupa com Mito e vai proteger ela do vampiro. A garota fica surpresa com a preocupação do cara, mas como quer ficar com Ruka, ela só o tranquiliza de que não vai se transformar em um vampiro. Então Ren pede desculpas por ter sido tão bruto e fala pros dois voltarem pra aula. Mito responde que tá tudo bem e dá a ideia dos dois aproveitarem pra matar a aula. E assim, eles saem conversando enquanto Ruka os observa de longe. O vampiro tava escutando a conversa dos dois e pensa como Ren tá muito corajoso pra chegar tão perto da sua comida. Em seguida, Ruka lembra de Mito dizendo que ele tem um coração maior do que a das outras pessoas e se pergunta o que tá sentindo por ela. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!